TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então pronto. Boa tarde, queridos irmãos, que Jesus, Mestre querido, nos envolva e possamos levar daqui não apenas o conhecimento, mas principalmente essa harmonia, essa paz que a casa nos traz. Para a tarde de hoje, nós estamos trazendo um tema relacionado ao capítulo 16 do livro Ação e Reação, que é um caso bastante conhecido no meio espírita, que é o caso do Adelino. Esse caso vai nos trazer alguns ensinamentos que vão passar principalmente por 2 dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Aqui estão os 5 princípios e nós vamos aprender aqui principalmente sobre a imortalidade da alma e sobre a reencarnação. É principalmente nesses 2 tópicos que esse capítulo nos esclarece mais. Como nós aprendemos, e está lá na lápide, no dolmen do túmulo de Allan Kardec em Paris, a nossa existência ela é regida por esse princípio: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, porque essa é a lei é de progresso. A reencarnação, a imortalidade da alma, ela nos leva obrigatoriamente ao progresso, e é para isso que serve a nossa existência. Como nós vamos ver nesse caso da tarde de hoje, nós costumávamos brincar na nossa mocidade espírita que ninguém está encarnado a passeio. Ninguém veio para cá passear. A vida não é um shopping center. E existe um fundamento, um objetivo muito sério para cada um de nós estarmos aqui na vida atual. E como já nos ensinou Jesus, quando encontrou com Nicodemos, e isso está lá no Evangelho de João, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São palavras de Jesus. E ele já afirmava dessa maneira o princípio fundamental da reencarnação, ou a pluralidade das existências. Ora, na codificação, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação muito clara nesse capítulo sobre as causas atuais das aflições, quando ele nos diz que os problemas, ou seja, as vicissitudes, são os problemas, as dificuldades que nós vamos encarar ao longo das nossas vidas, elas podem ser de 2 tipos, ou ainda, elas podem ter 2 origens, e elas habitualmente têm 2 origens. Ou elas têm as suas fontes nas causas passadas ou nas causas presentes. Ora, é muito fácil nós observarmos que grande parte dos problemas que o ser humano arranja para a sua vida são problemas causados agora, pelas nossas más escolhas agora. Então não fiquemos colocando a culpa sempre no passado, nas encarnações, nos obsessores, não é nada disso. Muitas das vezes os nossos problemas foram cultivados, plantados e regados nessa mesma existência. Más escolhas. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nós temos durante a nossa reencarnação, acaba facultando com que arranjemos problemas já nessa existência e soframos as suas consequências na mesma existência. Não precisamos nem esperar a próxima. Agora, também há uma grande parcela de problemas que nós temos na vida atual que elas estão fora dessa vida. Por quê? Porque são as heranças das nossas más escolhas no passado, nas nossas vidas anteriores. Então, como nos diz o Kardec ainda no mesmo capítulo, tanto os sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são a consequência natural. Vejam bem, eu acho fundamental essa palavra que essa frase que foi utilizada no texto de Kardec. São a consequência natural, não é uma punição nem um castigo divino. É uma consequência natural. Se eu jogo um objeto para o alto, é natural que ele caia. Portanto, se eu cometo o erro, é natural que eu sofra as consequências daquelas minhas más escolhas. Então, é uma consequência natural de uma falta cometida.
Ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, nós, homens, sofremos o que fizemos os outros sofrerem. Isso é a lei. Isso é a justiça divina. E não poderia ser mais justo do que isso. E para complementar, Kardec ainda traz no livro O Céu e o Inferno esse outro trecho do capítulo 7, do capítulo 8º, aliás, que é chamado Código Penal da Vida Futura, e ali quem quiser entender a lei de causa e efeito, toda a justificação, toda a explicação da lei divina, leia esse capítulo, Código Penal das Vidas Futuras. E ali você vai encontrar toda a fundamentação da aplicação dessa lei. E ele nos traz esse item, que é o 7º, que eu acho muito interessante para o nosso assunto de hoje, quando ele nos dá, a gente só pensa nos problemas e nas dificuldades, né? Mas ele nos mostra os dois lados da moeda. A justiça de Deus, que é infinita, sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Vejam bem, a gente estava falando só dos problemas, das dificuldades, dos erros, só que o bem também entra na mesma balança com igual peso, com igual importância. Então, se somos punidos no erro, no mal que praticamos, e o problema é porque nós estamos tão mais familiarizados com o erro e com o mal, e por isso acabamos focando tanto nesse assunto, que nós esquecemos que também o bem é igualmente, entre aspas, recompensado, ou, usando uma palavra mais exata, sofremos as consequências do bem que praticamos da mesma maneira que sofremos a consequência do mal que praticamos. Ou seja, neutralidade. A justiça é clara, a justiça é reta e a justiça é indiferente tanto para o bem quanto para o mal. Apenas sofremos a consequência daquilo que plantamos. A gente escolhe o que semeia. Não se planta uma macieira e colhem-se laranjas. Não tem jeito. Jesus já nos ensinou isso também no Evangelho. Pois bem, então, um só mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, não há uma só boa ação, um só impulso da alma, em uma palavra, o mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um início de progresso. Isso também é um tema bastante interessante, mas que nós não vamos discutir aqui na nossa tarde. E ainda mais, dentro do nosso capítulo de hoje, dentro dessa questão da justiça, tanto no bem quanto no mal, Jesus nos dá uma lição bastante interessante para nós percebermos, e nós vamos ver essa lição de Jesus aplicada no capítulo de hoje, quando ele nos disse: reconciliai-vos o mais cedo possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele. Presta atenção nessa palavra, nessa frasezinha. Enquanto estáis a caminho com ele. Porque enquanto nós estamos aqui juntos, um do lado do outro, é fácil, né? Manda um WhatsApp, manda um e-mail, telefona, pega ali, vai ali no canto da sala, chama e conversa rapidinho. Aqui é fácil de encontrar. Quando desencarnarmos, talvez já não seja tão fácil. E em uma nova encarnação em que estejamos juntos, em que possamos beneficiar aquele que prejudicamos, nem sempre é tão simples. E a gente vai ver isso no nosso assunto de hoje. E aí ele ainda continua, né? Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao Ministério da Justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Essa passagem evangélica é muito interessante no sentido da justiça que nós vimos discutindo agora há pouco com Kardec e vai nos auxiliar a perceber tudo o que nós vamos discutir agora sobre o caso do Adelino. Então, como eu falei, o nosso assunto de hoje ele está no livro Ação e Reação, psicografia do nosso querido Chico, ditado por André Luiz, e eu gosto sempre de situar o ano de publicação do livro para que nós possamos entender o contexto. Esse livro é de 1956, o copyright, obviamente, é da Federação Espírita Brasileira, mas ele também é editado em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa, em parceria. E antes de nós entrarmos no capítulo, vamos então situar, entendermos, para quem não conhece a obra de André Luiz, o que é essa obra, o que são as obras de André Luiz. É chamada a coleção Vida no Mundo Espiritual.
André Luiz é um espírito desencarnado que se apresentou a Chico Xavier para contar a sua experiência de espírito desencarnado. E como eu gosto de dizer, André Luiz nos mostra os bastidores. Aqueles bastidores que nós aqui agora encarnados não percebemos. Porque o que está acontecendo no mundo espiritual aqui do nosso lado e nós não estamos sabendo e não estamos vendo. É a visão de lá para cá, não daqui para lá. É a visão do mundo espiritual para o mundo físico. E com uma grande vantagem, eles conseguem perceber o que está acontecendo no nosso íntimo, eles conseguem apreciar causas para entender consequências e conseguem, inclusive, observar o passado, até porque eles têm todo um amparo e toda uma assistência. Então, nesse livro Ação e Reação, André Luiz vai, então, vir à Terra para apreciar uma série de casos onde a lei de causa e efeito se aplica. E ele está ali, então, sob a assistência de dois grandes mentores espirituais, Silas e Druso, que vão comparecer também no nosso capítulo da tarde de hoje. Eles estão situados, então, numa chamada Mansão Paz, que fica mesmo aqui na periferia do umbral, próximo mesmo à crosta terrestre. E o que vem a ser a Mansão Paz? Ora, no dizer de André Luiz, Mansão Paz é uma escola de reajuste, refúgio de socorro, oração e esperança. Lembremos, como eu já disse, é uma mansão situada no mundo espiritual. Tudo isso está acontecendo no plano espiritual, não é no plano físico. E a Mansão Paz, então, é uma escola de reajuste, é um refúgio de socorro, oração e esperança. Onde está situada a Mansão Paz? Ora, ela está situada nas regiões inferiores. Vejam que interessante. É um departamento espiritual dos espíritos trabalhadores de Jesus, situado nas regiões inferiores. Uma zona castigada por uma natureza hostil, vento, sombra, tempestade. O tempo inteiro, o ambiente externo à mansão é de tempestade, de ventania, céu fechado, cinzento. Ninguém está falando de paraíso. Até agora eu não falei que é uma colônia espiritual, por quê? Porque a Mansão Paz não é uma colônia espiritual. A Mansão Paz é um departamento de Nosso Lar. Para quem não sabe, Nosso Lar é o primeiro livro da série André Luiz, onde André Luiz narra desde o seu desencarne até o seu socorro, até ele se tornar um cidadão da colônia espiritual de Nosso Lar e um trabalhador. Então, Mansão Paz é um departamento dessa grande colônia espiritual, situada em cima da cidade do Rio de Janeiro, minha cidade, que recebe espíritos infelizes ou enfermos que decidiram-se. Vejam aqui o ponto mais importante. Esses espíritos enfermos e infelizes que entram na Mansão Paz são aqueles que decidiram trabalhar pela sua própria regeneração. Não é quem quer, não é qualquer um. É quem decidiu se regenerar. Quem ainda não se decidiu, fica do lado de fora esperando tomar a decisão, porque a Mansão Paz é um local que exige alguma disciplina para ser acessada, para que as pessoas possam receber os seus benefícios. Ora, e aí então adentramos o caso Adelino propriamente dito. Agora eu vou pontuar alguns aspectos, o capítulo é muito longo, a última vez que eu falei desse capítulo, quase saímos daqui meia-noite. Então, fizemos um condensado agora dessa vez para conseguirmos falar melhor. E vamos pontuar as coisas que são os aspectos importantes desse capítulo. Primeiramente, quem é o nosso querido Adelino? Adelino é apresentado ao André Luiz como o irmão da fraternidade pura. Vejam que título interessante, o irmão da fraternidade pura. E ele está em ação, nesse momento, dentro de uma casa espírita, exatamente numa situação como essa aqui, exatamente como nós estamos agora. Eles encontram, então, o Adelino em atividade em uma casa espírita. E mais do que isso, Adelino, naquele momento em que André Luiz chega à colônia espiritual, à casa espírita, ele está fazendo a palestra. É ele quem está tecendo preciosos comentários do Evangelho. E uma observação interessante do André Luiz. Ele percebia que o Adelino era um homem profundamente habituado à oração. E mais do que isso, a existência do Adelino se desdobrava
sob os auspícios da Mansão Paz. E esse é um ponto muito importante para o nosso estudo de hoje. O Adelino nada mais era do que um ex-interno da Mansão Paz, reencarnado no planeta, sob a assistência e a supervisão daquela mesma mansão, daqueles mesmos instrutores espirituais. Ora, como é que era? Qual era a apresentação? Qual era a figura do nosso nobre Adelino? Afinal de contas, pelo que a gente percebeu, ele não era um espírito qualquer, era alguém já, um irmão que recebeu o título de irmão da fraternidade pura, não é pouca coisa. Se apresenta trabalhando na casa, um homem profundamente habituado à oração. Esse espírito não é um espírito qualquer. Bom, ele está singelamente trajado, denotando a condição de um trabalhador em experiências difíceis, não tinha facilidade. E agora um ponto muito importante, uma lesão de pele que cobria grande parte do seu corpo. Placas vermelhas, vesículas de sangue, bolhas. Ele tinha ali uma lesão que percebia-se claramente, uma afecção cutânea largamente cronificada, ou seja, ele tinha uma doença de pele crônica que afetava não apenas a sua imagem, mas que certamente causava-lhe grandes sofrimentos. E apresentava-se como acanhado, tristonho, indicava tormentos ocultos que lhe dominavam a mente. Isso é a visão da espiritualidade. Mas, apesar de toda dor, de todo sofrimento e de todos esses tormentos ocultos, ele tinha nos olhos uma maravilhosa lucidez e a marca da humildade. Vejamos bem quem é o nosso Adelino, né? Era cercado pelas vibrações radiantes dos seus próprios pensamentos. O seu pensamento estava centralizado nos objetivos do bem. E a visão daquela espiritualidade que ali estava com André Luiz, ele parecia um companheiro vestido de luz. A nossa visão parca de encarnados lendo o livro, já começamos a imaginar, né? Missionário, luminoso, um espírito evoluído, já que deve estar ali tete a tete com Jesus. É a visão romântica, né? A gente quer acreditar nisso, a gente gosta de acreditar nisso, né? O que o Druso nos fala para o André Luiz? Os créditos de Adelino são realmente enormes. Mas sempre tem uma vírgula no caminho, né? O raio é a vírgula. Não obstante, os débitos a que ainda está preso. Um companheiro vestido de luz, mas ele ainda está preso a débitos do passado. Cultiva, olha aqui, cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, o que lhe granjeia uma larga soma de reconhecimento. Então vejam que ele é um espírito que está fazendo o seu trabalho, ele está tentando se melhorar, mas ele ainda está preso aos seus débitos passados. E que ele só é recebedor desses méritos, desses benefícios. Por quê? Porque ele tem tido a aventura de transformar esses conhecimentos em atos, em pensamentos, em sentimentos. Agora vamos para o ambiente doméstico do Adelino. A reunião acaba, o Adelino vai embora da casa espírita, o André Luiz vai junto com ele, vai o Silas. E aí, então, quando ele chega na casa do Adelino, ele vai tomar conhecimento da realidade da vida íntima do Adelino, a par daquela imagem que a casa espírita, que as pessoas que iam à casa espírita tinham, do Adelino, do irmão da fraternidade pura. Ele vai ver, então, que a primeira personagem que ele encontra é Leontina, é a mãe do Adelino. Praticamente não se fala dela no capítulo e a gente não sabe muito mais além disso. Era uma senhora na faixa dos seus 60 anos de idade
e que era amiga, era o apoio, era o braço amigo que ajudava Adelino na sua prova. Outro aspecto, Adelino foi, tempo passado, foi casado, mas não conta com a presença da esposa no seu lar. Um quarto ao lado, 3 leitos, 3 pequenas camas ocupadas por 3 crianças. Quem são essas crianças? Uma menina loura, de seus 9 a 10 anos presumíveis, e ao lado 2 pequenos rapazes, 2 pequenos meninos de pele escura. Quem é a menina? A menina é a filha do Correia, é a Marisa. Marisa é a filha que o Adelino teve com a sua esposa, ou sua ex-esposa, que, no entanto, 6 anos antes, havia se afastado, havia se separado e se distanciado, tanto da menina quanto do Adelino. E os 2 meninos? Ora, eram 2 crianças que haviam sido enjeitadas, que haviam sido abandonadas, e que o Adelino abraçou como se fossem próprios filhos dele, do coração. Eram 2 pequenas crianças abandonadas que estariam ali entregues à própria sorte e que foram adotadas, foram amparadas pelo nosso Adelino. Aí um comentário que o André Luiz fala para nos situar sobre a percepção que eles tinham do lar e da vida do Adelino. Adivinhando as aflições ocultas que de certo enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito em reverente expectativa. Aqui eu fico pensando na nossa postura, na nossa atitude de trabalhadores espíritas. Quantas vezes durante o trabalho na casa espírita ou na assistência que prestamos fora da casa espírita, nós esbarramos, nós nos defrontamos com problemas enormes. E, por vezes, ficamos até tentados de querer esmiuçar e entender melhor, saber dos detalhes, quem é quem, porque... Olha a lição que o André Luiz nos traz. Silenciamos. Saber a hora certa de esperar, de ouvir. Ou talvez não seja nem para ouvir, nem saber nada. Estamos ali para servir. Bom, e aí André Luiz continua. Ou melhor, agora já é o Silas falando. Aquele processo do Adelino era um processo de dívida aliviada. E que, para nós compreendermos aquela história toda aquela situação do Adelino, era necessário voltarmos um pouquinho para o passado. Vamos voltar, então, agora no que o Silas vai contar para o André Luiz sobre a encarnação anterior do Adelino e daqueles personagens que nós estamos vendo na história. Ora, para quem não lembra, no século XIX o Brasil ainda era um país escravagista. No século XIX nós tivemos a independência do Brasil em 1822 e depois a República em 1888. Em 89, aliás. E somente em 1888 é que nós tivemos a libertação dos escravos. Então o Brasil era um país escravagista. Então, em meados do século XIX, quem era o Adelino? Era um filho bastardo de um jovem muito rico que recebeu das mãos da mãe do Adelino, uma escrava, que desencarnou ao dar à luz ao Adelino. Ou seja, na altura era outro nome. Mas então vejam bem, o Adelino era um filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu das mãos de sua mãe, uma escrava da casa desse senhor. Esse senhor se chamava Martim Gaspar, um homem de coração rígido e que desde muito cedo foi criado e acostumado no orgulho tiranizante. Ele era um abusador, ou em outras palavras, um estuprador de escravas. Ele abusava e estuprava as suas escravas, e quando percebia que elas estavam grávidas, ele muitas das vezes as vendeu grávidas mesmo, ou com as crianças, que eram seus próprios filhos, para outras pessoas, porque ele não queria se chatear com aquele barulho de criança. Esse era o nosso nobre Martim Gaspar. Temido na casa grande, como há de ser, sabia muito bem usar o tronco e o chicote para castigar aqueles que não se dobravam às suas ordens, e ele, obviamente, era uma pessoa execrada pela maioria de todos aqueles que o cercavam.
e apenas bajulado por aqueles que queriam receber favores e bênçãos das suas mãos. Mas, para aquele filho, que era o nosso Adelino numa encarnação anterior, a sua ternura e dedicação não tinha limites, inexplicavelmente, para o próprio, inclusive. Amava aquela criança com um desvelo enternecido. Amava tanto que deu a ele uma educação, para os moldes da época, esmerada. E entre os dois, então, se estabeleceram-se os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis em todas as aventuras, caçadas, jogos, brincadeiras. Estavam ali para fazer... Era uma relação de pai e filho. E eu esqueci de falar que o nome, inclusive, do Adelino nessa encarnação era Martim. Vejam bem, tão querido do pai que recebeu o nome do próprio pai. E foi assim, então, que para Martim Gaspar, apesar de uma pessoa cruel, inclusive para com os seus outros filhos, ele não hesitou em legitimar o Martim como seu próprio filho perante as autoridades, o que tornava o Martim o herdeiro de todas as suas posses, de todas as suas propriedades. Até aí está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo muito bom, né? Parece um conto de fadas. Mas o tempo passa. Estava lá o Martim Gaspar com seus 43 e o Martim Filho com seus 21 anos. E então, talvez já porque naquela altura, né, século XIX, 40 anos, um homem de 40 anos já era um homem maduro, um homem de idade avançada, já quase um senhor, né? E talvez, sentindo os sinos tocarem, o nosso nobre Martim Gaspar, então, resolve se casar. Claro, arranja uma jovem de 20 aninhos, se encanta pela jovem e casa-se com essa jovem. Mas vejam que o André chamou a atenção, que era uma jovem leviana. Uma jovem leviana de 20 primaveras. Traz essa jovem para sua grande propriedade rural e ali acontece o inesperado. Ou será que não era o esperado? O Martim, que tinha 21, se encanta pela madrasta, que, por sua vez, se encanta pelo enteado. E agora, então, que aquele atração mútua acontece, o que vai acontecer? Ele começa a entrar num grande conflito. Afinal de contas, ela é a esposa do meu pai. Meu pai era o meu melhor amigo. Vejam que eu já falei no passado. Era o meu melhor amigo. Como é que eu faço? Ele que se julgava o melhor amigo do pai, agora passou a detestar o pai, porque o pai agora é meu adversário. Meu pai agora é meu rival. Como é que eu vou tolerar que o meu pai é o marido daquela que eu amo? Começou a ficar complicada a situação. E é claro que ele, que não tinha nenhuma estrutura moral, religiosa, para se defender desse assédio, ele naturalmente se deixou envolver por essa paixão. E começa a planejar como é que eu me livro do meu pai, porque eu preciso dar um jeito nessa situação. E é assim, então, que ele pega a ajuda, a cooperação de dois capatazes, o Antônio e o Lucídio, que também eram tal e qual como Martim Gaspar, verdugos das meninas cativas, das escravas, e numa certa noite, com a aprovação da madrasta, ele administra um entorpecente ao seu pai. Não bastasse isso, o objetivo não era nada nobre nem belo. Ele botou o pai para dormir por quê? Porque ele precisava fazer com que o pai morresse. E por que não simular um acidente, um incêndio? Ele literalmente incendeia o pai. E é natural que o Martim Gaspar então morre em horríveis padecimentos no seu corpo físico. Ora, estava encerrada a primeira parte da trama. Agora ele estava livre para amar. Eles agora tinham toda a liberdade para dar sequência às suas vidas. E é óbvio que ele então tentou a felicidade junto com a Maria Emília, que era a sua agora esposa. Mas ele não sabia daquilo que nós sabemos.
a vida não acaba no túmulo. E há uma direta relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Portanto, o Martim Gaspar, que foi assassinado pelo próprio filho, coadjuvado por 2 dos seus capatazes, e com o aquecimento da sua ex-esposa, é lógico que ele se revolta e volta para se vingar. E olha a palavra do André Luiz: a inflamar-se em cólera, envolveu quem? O Martim, em uma nuvem de fluidos inflamados contra os quais o infeliz não possuía defesas, é óbvio. Ele carrega consigo um sentimento terrível de culpa. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele é o assassino do próprio pai. E é lógico que só isso é o suficiente para que ele não tenha qualquer defesa contra as investidas do seu pai revoltado. Claro que o Martim vai tentar fugir disso de alguma maneira. Apegado ao afeto da companheira, ele vai tentar anestesiar sua consciência, tentar esquecer aquilo que qualquer um de nós faz quando comete grandes erros, tenta anestesiar a própria consciência. E já que ficar na fazenda estava impossível, porque todos os cantos para onde ele olhava ele lembrava do pai, faz-se o simples: entrega a fazenda para os 2 capatazes, eram seus cúmplices mesmo, eles cuidam da fazenda, cuidam dos ganhos, e eu vou então fazer o quê? Eu vou fugir para algum canto. E é óbvio, como era o hábito da época, vem para a Europa. Vem para a Europa anestesiar a consciência, tentar fugir daquilo tudo, tentar se distrair, tentar repousar e tentar ser feliz. Vocês imaginam que ele conseguiu ser feliz, claro, né? Não. Tudo debalde. Nada adiantou viagens, nada adiantou Paris, nada adiantou Roma, nada adiantou Lisboa. Tudo isso, toda essa fuga, e ele não encontrava a sua paz. Porque, óbvio, a cada um segundo suas obras, não é isso? Ele aguentou 5 anos. Foram 5 anos de resistência. Mas aquela pressão permanente da consciência, a pressão permanente do Martim Gaspar, a todo momento insuflando as suas vibrações de desespero, de ódio, de raiva, de revolta, ele não suportou. E aconteceu o que era óbvio. Sob o jugo do espírito paternal que o cercava, que era, apesar de invisível, ele tombou. Ele não resistiu. E aí, o que é o tombar? O que acontece com o nosso nobre Martim? Primeira consequência: a pele se abre em chagas, como se chamas ocultas o requeimassem. Olha que interessante, ele incinerou o pai e agora está sofrendo na própria pele como que queimaduras. Não satisfeito, não, como se fosse pouco, ele vai parar na cama, constantemente tomado pelo remorso. A todo momento ele lembra a morte do pai, porque o próprio pai está ali para lembrá-lo. E ele agora já começa a entrar num processo praticamente de enlouquecimento, urros selvagens. A própria esposa começa a achar que ele enlouqueceu, assim como todos os circunstantes. Ele enlouqueceu, não é possível, já não dá mais para suportar. E o que acontece? Escárnio, abandono. Claro, ninguém quer essa pessoa dentro de casa. Ou bota para fora, ou saímos nós. E ele vai, então, ser abandonado. E, claro, vai desencarnar, vai morrer numa situação lastimável. Mas não era só. A vida continua. E a vida continua também para o Martim. A cada um segundo suas obras, eu já disse. Ele vai ser recebido por quem? Pelo pai. É o pai quem o espera à porta do túmulo. E não é para festejar. Arrasta-o para as sombras infernais, porque é o único círculo vibratorial do mundo espírita no qual a sua condição vibratória permite a ele entrar, a ele Martim, as sombras infernais. E já que ele está ali completamente entregue à culpa, ao remorso, é natural que o pai tenha acesso total a exercer sua pavorosa vingança. Desencarnado, ele sofre terríveis humilhações, tormentos indescritíveis, passa 11 anos nesse verdadeiro cárcere de treva,
sofrendo a ação do seu pai. Mas a vida não para, a vida continua. E ao longo desses anos todos, é natural que aquele remorso vai se transmutando em arrependimento. Nós temos que perceber a diferença entre remorso e arrependimento, porque essa é uma das chaves, é um dos caminhos de acesso à redenção. Ele vai se tornando em alguém, ele vai se arrependendo do que fez e desejando reparação. E é só na hora que o Espírito abre o seu pensamento, a reformulação e a oração que busca a Deus, é só nessa hora que nós abrimos espaço na nossa alma para recebermos o auxílio do mais alto, que está sempre presente ao nosso lado, nunca nos abandona. Falta é com que nós abramos as portas para receber esse alívio. Aliás, eu sempre costumava brincar com isso, falando, olha pessoal, se estiver na dúvida se desencarnou ou não desencarnou, pare e faz uma prece. Entra numa igreja, num centro espírita, em qualquer lugar e faz uma oração, porque esse é o caminho, é a chave para a gente conseguir receber o auxílio e o amparo dos mensageiros de Jesus. E é só nessa hora, então, que o nosso jovem Martim é resgatado por esses mensageiros de Jesus, quando ele abre o seu coração para a renovação íntima. E aí é natural que ele, em situação lastimável, em uma situação de flagelo espiritual absoluto, ele é então levado para a mansão Paz. E é por isso que o Silas diz que ele ingressou na instituição em lamentável situação. Acabamos mais uma etapa. E agora começa uma etapa muito importante nós observarmos. Até aqui é uma novela comum como qualquer outra que a gente já assistiu na televisão, leu em um livro de romance. Só que agora vem a consequência moral e religiosa da doutrina espírita, que nos mostra os aspectos de renovação. Quando ele entra naquela colônia, quando ele entra naquela mansão Paz, será que ele vai ficar ali agora só recebendo benefícios? Será que é só isso? Claro que não. Primeiro vamos entender a situação. Através das brechas mentais e do remorso, do arrependimento, ele foi hipnotizado por aqueles gênios das trevas. Ele agora precisa quebrar isso tudo. Ele precisa renovar o seu pensamento e se libertar desses grilhões do remorso. Ele tinha ficado com a imagem do pai morrendo incendiado, fixado na sua retina espiritual. Ele também precisa se curar desse trauma, porque isso é um trauma que o espírito carrega e que está lá marcado, está lá implantado no seu perispírito. E é natural que isso vá trazer repercussões. E ele, então, obviamente, ele vai receber o tratamento necessário na colônia espiritual, onde ele é aliviado e socorrido através dos recursos magnéticos que vão sanar e sanear todos esses desequilíbrios. Mas só isso não basta. Essa é a primeira etapa do tratamento. Até aqui o nosso Martim só está recebendo. Ele ainda não deu nada. É da lei que nós também temos que construir. A nossa libertação, a nossa redenção, não é um favor que nós recebemos do céu. É uma construção íntima, uma construção pessoal. Temos que construir a nossa libertação pelos nossos pensamentos e atos. E é assim que Martim, então, abraça os serviços mais duros da mansão, vai ganhando esses lauréis através do seu trabalho e vai ganhando os créditos necessários para o quê? Para reencarnar. Tudo isso que ele passou no mundo espiritual é tratamento, não é recuperação, não. Ele só está sendo preparado para arcar com as consequências dos seus atos, das suas más escolhas enquanto Martim. A recuperação ainda não começou. Ela vai começar. Só que agora, olha que beleza, renasce na condição de um espírito inclinado para a fé. E encontra no Espiritismo com Jesus um precioso campo para o seu fortalecimento moral e digno, e trabalho digno. Agora a gente entende quem é aquele Adelino, irmão da fraternidade pura.
Será que aquele expositor brilhante, falando do Evangelho lindamente, era realmente um espírito iluminado? Ou era um grande devedor? Um grande devedor em processo de cura. Agora a gente sabe, ele era um devedor em processo de cura. Mas ainda, não basta apenas o trabalho com Jesus. A maior parte da nossa vida não é passada dentro da casa espírita. Ela é passada lá fora. E lá fora ele vai então arcar com algumas consequências das suas más escolhas. Ele recebe as dificuldades materiais desde cedo. A orfandade de pai, já que ele desprezou o pai na encarnação anterior. Vai lutar com extrema pobreza e com uma enfermidade constante. Não foi isso que ele plantou no passado? Olha aquelas chagas do incêndio no pai, refletidas no perispírito, se materializando através do corpo físico. São as chagas físicas, aquele eczema, a sua doença crônica. São as consequências de tudo aquilo que ele fez ao seu pai numa encarnação anterior. Mas como a lei é de misericórdia e não de punição, ele é conduzido a um templo espírita ainda muito jovem. E é interessante nós observarmos, né? Ele é submetido a um tratamento da pele. Vejam como a lei divina é curiosa, né? Ela primeiro traz o benefício, ela traz a bênção para o Adelino, para que ele se sinta aliviado. E através disso, então, ele conhece a doutrina espírita. Ele vai ler os livros espíritas e aquela leitura é quase que uma recordação natural de tudo aquilo que ele aprendeu na Mansão Paz. E ele volta a fazer a mesma coisa que ele fazia na mansão. Ele vai assumir responsabilidades na casa, a responsabilidade de viver sob aqueles ensinamentos que ele aprendeu na doutrina espírita. Vejam que coisa fundamental. Ele aplica na sua própria vida os ensinamentos recebidos na casa espírita e no Evangelho de Jesus, porque essa é a chave da redenção. Disciplina-se, porque sem disciplina ninguém avança, não vai para lugar nenhum. E mais ainda, ele rende sincero preito de gratidão às suas obrigações. Mais do que isso, na sua vida física, ele vai, através do trabalho, tirar recursos necessários para a sua sustentação, mas também para o benefício do próximo. E aí, olha só, trilhando um caminho de simplicidade e renúncia, ele vai começar a modificar as impressões de quem? Daqueles que o odeiam e o perseguem. Porque reencarnar nessa situação toda não o livra da perseguição dos seus obsessores. Nós não temos que nos livrar dos nossos obsessores. Nós precisamos nos transformarmos para, através da nossa transformação, nós transformarmos a impressão que os nossos obsessores têm de nós. Então, na nossa oração, nós não temos que pedir, Pai, livra-me dos meus obsessores. Não. Pai, me protege de mim mesmo e me ajuda a melhorar para que os meus obsessores possam se transformar. Eu preciso que aqueles que me odeiem se transformem em meus amigos, não de expulsá-los. O Adelino merecia um lar tranquilo? Claro que não. Ele destruiu o lar do pai dele. E é natural, então, que ele fosse abandonado pela sua companheira. Era natural que ele tivesse um casamento tumultuoso. Não era da lei que ele tivesse paz. E aí ele atrai para junto de si quem? A própria Maria Emília, a própria madrasta, que vai se tornar a sua filhinha Marisa. Por quê? Ele agora já é um espírito renovado. E através dos seus exemplos ele vai ajudar a própria criança, a sua própria filha, a também se tornar alguém transformado. E não satisfeito com isso, essa menina também sofre as consequências dos seus próprios erros. Já que ela desprezou o seu casamento, era natural que ela também tivesse um lar desconjuntado. Era natural que ela sofresse o abandono da mãe, porque ela também não soube honrar o seu compromisso de esposa. Mais do que isso, recebe os dois cúmplices como seus filhos adotivos, porque eles que abusaram das escravas não mereciam nada que não fosse o açoite como berço.
como está escrito aqui. Eles que abusaram e que desprezaram aqueles escravos, agora sofriam as consequências dos seus erros. E ainda mais, como é fácil de perceber, a base cristã, todo o ensinamento que ele recebeu na Mansão Paz, tudo que ele amealhou dentro da casa espírita, agora era o instrumento para que ele então percebesse a sua responsabilidade e, através das suas escolhas boas agora, amenizasse os seus erros do passado e transformasse aqueles erros numa nova estrada agora de luz. Já tínhamos comentado sobre a questão da pele, sobre a sua moléstia, eu vou passar mais rápido aqui, porque isso já foi falado, mas vocês vejam que é uma coisa fundamental aqui de nós percebermos. A moléstia está lá presente. Pela sua ação no bem, essa moléstia foi amenizada, mas ela está lá. Escorrega para ver se essa moléstia não vai crescer. Ele teve uma bênção, ele teve um benefício de aliviar o seu tormento, mas ele não estava livre. E o seu pai? Ora, o seu pai, naturalmente, do lado de lá, continuava a persegui-lo. Só que, observando a transformação do próprio filho, acabou por buscar ele próprio a sua renovação. E é assim, então, que o próprio Martim Gaspar acaba sendo encaminhado para a Mansão Paz, onde ele aceita as disciplinas, os tratamentos e vai ser renovado. E aí, então, avançando na história, nós vamos encontrar agora o próprio Druso, que é o diretor-geral da Mansão Paz, a ir visitar o Adelino numa noite com André Luiz, Silas e outros mais espíritos, e André Luiz não está sabendo o que vai acontecer. E o Druso, então, abraça o Adelino e fala, ó, chegou a hora do reencontro. Com quem? Quem será que ele tem que reencontrar agora? Só faltava um, né? Pois é. Era a hora do reencontro. E aí, então, o Adelino, obviamente, ele chora. E isso, o Adelino, desdobrado no mundo espiritual, ao lado de Druso, ele abraça o Druso e chora. Porque ele sabe que hora é essa. Quem não sabe é o André. Alguns minutos passam, choro na porta de casa, e está lá, então, quem? Está lá na calçada uma criança abandonada. E aí a frase do Druso para o Adelino. Teu pai. Claro que o Adelino não ouviu. Ele abraça a criança, que é o seu pai reencarnado, e grita, meu filho, meu filho. Toda vez que eu leio isso, eu choro. Não tem jeito. Até quando eu leio o livro. Porque ler o capítulo é emocionante. É ou não é, Rosarinho? Passar um pouco para essa bola para Rosarinho, né? E ali, então, o Silas anuncia o que a gente já sabia. Era o Martim que retornava, reencarnado agora, como filho, para sofrer, para ser auxiliado e resgatado pelo seu próprio assassino da encarnação passada. E depois vocês leiam o livro para entender a profundidade dessa colocação do Druso quando ele diz, quando estivermos, isso vale para todos nós. Essa frase é a frase que todos nós devemos falar. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, nós estamos, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Todos nós estamos no nevoeiro da carne. Todos nós estamos passando pelas provas necessárias à evolução individual de cada um de nós. E nós precisamos dessa lição de Jesus. Porque esse é o único remédio, esse é o único roteiro seguro para que a nossa reencarnação seja produtiva. É a única forma de darmos sentido e utilidade à nossa encarnação. Sem o amor, nós não faremos nada. Nenhum de nós está encarnado aqui por excesso de luz. Nenhum de nós reencarnou
porque somos almas redimidas e maravilhosas. Nós somos adelinos. Talvez não tenhamos matado o pai, talvez tenhamos matado o irmão. Talvez não tenhamos matado ninguém, mas talvez tenhamos roubado muito. Boa coisa não aprontamos. Não estamos aqui à toa. E sem esse amor, sem a aplicação e o uso do amor contra aqueles que nos odeiam, a favor daqueles que nos odeiam, nós nunca nos livraremos da nossa multidão de pecados. É necessário. E tal e qual o Adelino, nenhum de nós está desamparado. Todos nós somos amparados. Não é à toa que a gente entrou nessa casa. Nós temos o guia. Nós temos o maior guia que pode nos levar ao bom aproveitamento da reencarnação. Deus foi tão bom conosco, a misericórdia divina foi tão avantajada e foi tão grande, que um dia eu fui comprar batatas e vi essa imagem. Bendito o dia que a minha esposa quis comprar batatas. No Indiano, aqui na porta. Eu tinha 5 dias que tinha chegado em Portugal, ou 4. E eu olhei para essa imagem e falei, conheço aquele gajo. Era Fabiano de Cristo. E fui bater no portão e tinham 3 senhoras entrando. E eu vim parar aqui dentro, peguei o horário, estou aqui hoje, 5 anos depois. Somos tão abençoados que nós recebemos essa bênção. Porque não apenas o Evangelho, mas nós temos um pouso de luz, onde a gente recebe o esclarecimento, a iluminação, o entendimento da doutrina, da fraternidade, onde nós temos a oportunidade de trazer os nossos filhos para que eles possam também exercer e executar a caridade, aprender essas lições de luz que todos nós recebemos, onde nós temos a oportunidade de colocar mãos à obra e aprendermos com pessoas queridíssimas aqui dentro, eu não vou citar nomes, mas, enfim, pessoas queridíssimas aqui, a bênção e o benefício do trabalho no bem. Temos oportunidades enormes de esclarecimento como as nossas jornadas, onde nós somos convidados a aprender e trabalhar, e tudo isso nós devemos ao nosso querido Batuíra, esse abnegado mentor, que não apenas nos deu esse lar e o esclarecimento, mas que através de uma mensagem que as nossas irmãs, que já são mais antigas na casa, nos esclareceram, nós aqui também somos um departamento de uma colônia espiritual. Toda casa espírita, abençoada pela luz do Evangelho, é um departamento do mundo espiritual. É um posto avançado de trabalho e socorro de espíritos necessitados, nós, de luz. E todos nós que aqui estamos, podemos estar aqui, se não todos, mas alguns, patrocinados e abençoados, por exemplo, por Águas Santas. Podemos ser aqueles mesmos espíritos falidos que ingressaram em Águas Santas um dia para receber socorro, amparo e bênção, e reencarnamos sob os auspícios dessa colônia para aqui estarmos hoje tentando a nossa redenção, porque somos todos adelinos. Somos todos iguais ao Adelino. E todos nós precisamos de luz e precisamos desse resgate. Então, muito obrigado aos companheiros e que a paz de Jesus nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. E pronto, estamos em cima da hora, mas antes de terminarmos, recordemos umas palavras de Emmanuel. Acho que é Emmanuel que nos diz que nesta história de amor, como tantas, o ódio é o amor que adoeceu gravemente. E nós vimos aqui que é preciso que o ódio seja curado, e ele é sempre curado com amor. E com este trabalho imenso que nós fazemos com o Evangelho de Jesus. E daí a importância de nós nos recordarmos sempre do Mestre nos nossos caminhos. Vamos então para a nossa, porque já passamos a hora, vamos então para a nossa prece. E nas nossas cadeiras vamos
deixar-nos embalar pela música, mentalizar a figura amorosa do Mestre, ou olhá-la, recordando que com o seu olhar doce, com a sua palavra firme, trouxe-nos uma mensagem luminosa que atravessou os séculos e que ainda hoje ecoa nas nossas almas, mas necessitamos de colocá-la nos nossos corações e nas nossas vidas. Pediu-nos o Mestre que nos amássemos uns aos outros como Ele nos ama. E aqui estamos, nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos em vosso nome, rogando por todos nós, nos dois planos da vida. Atravessamos os séculos, vestimos muitas vestes carnais, mas ainda carregamos muitas sombras nos nossos corações. Mas pedimos-vos que aproveitemos esta oportunidade, que aprendamos com o vosso exemplo, que superemos a nós mesmos, para que sejamos capazes, Senhor, de aprender a amar e a perdoar. Ajudai-nos, Senhor, a trabalhar sempre em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Ajudai-nos a procurar-vos todos os dias no recolhimento do silêncio, na palavra luminosa da vossa mensagem. E ajudai-nos, Senhor, a perdoar sempre, a aprender a amar, para que a nossa reencarnação possa ser dada por bendita. Que possamos, Senhor, continuar a procurar-vos nos nossos corações, a aprender com todos os amigos que derramaram as mensagens necessárias para que a luz se fizesse nas nossas mentes. Ajudai-nos, Mestre, a aprender e a usar a palavra amor não como uma palavra vã, mas com o sentido que vós lhe colocastes. Pedimo-vos que estendais estas bênçãos ao mundo lá fora e que nos ajudeis a todos a levar a paz para os nossos corações, a trabalhar em nós mesmos e no silêncio da nossa alma, para que nos apresentemos a vós um dia melhor do que somos hoje. Abençoai-nos e sede conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus, estão encerrados os nossos trabalhos. Muita paz. Não se esqueçam de ir buscar as vossas águas, caso as tenham trazido. E um bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.